Saudações, galera, beleza? Vamos refletir um pouquinho a respeito de vigas inclinadas? Eu vou tentar passar para vocês uns conceitos a respeito desse assunto, resolvendo o exemplo que está aí na tela. Então nós temos uma barra inclinada delimitada pelos pontos A e B. No ponto A, a gente tem um apoio fixo, o qual restringe os deslocamentos na horizontal e na vertical. No ponto B, a gente tem um apoio móvel, o qual restringe o deslocamento na vertical. Essa viga inclinada está submetida a um carregamento distribuído de 2 kN por metro. E aí entra o primeiro detalhe importante da gente refletir. Esse carregamento está distribuído ao longo da coordenada x barra que eu coloquei na imagem para auxiliar a gente. Para ilustrar melhor a questão da distribuição do carregamento, nessa imagem a gente tem o mesmo carregamento representado de duas maneiras diferentes. A primeira imagem da esquerda, a gente tem o carregamento distribuído ao longo do eixo inclinado. Na segunda imagem da esquerda para a direita, a gente tem o carregamento distribuído ao longo do eixo horizontal. Então, se a gente calcular a resultante para cada uma delas, a gente vai verificar que o valor da resultante delas é igual. Então, vamos calcular a resultante para o carregamento distribuído ao longo do eixo inclinado, que é o primeiro caso da esquerda. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o comprimento da viga. Para isso é só usar Pitágoras. Então a gente vai ter que o comprimento AB vai ser igual à raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que são ali os valores dos catetos. Resolvendo a gente encontra o valor de 5. Na verdade esse é aquele triângulo bem famoso, né? 3, 4 e 5. Então multiplicando o comprimento encontrado de 5 metros pelo carregamento distribuído de 2 kN por metro, a gente chega no valor de 10 kN. Para o carregamento uniformemente distribuído, a gente pode considerar que a resultante está aplicada no centro do vão. Então, conforme a última imagem da esquerda para a direita, o carregamento de 10 kN aplicado no ponto 2,5 metros, medindo essa distância, ao longo do eixo inclinado. Agora vamos calcular a resultante referente ao carregamento distribuído ao longo do eixo horizontal. Então a gente tem 2,5 kN por metro multiplicado por 4 metros, que vai resultar em 10 kN. Novamente, como é um carregamento distribuído, uniforme, a gente pode considerar que ele está aplicado no centro do vão. Então, considerando o eixo horizontal, o centro está na coordenada 2 metros. Olhando na última imagem da esquerda para a direita, a gente verifica que o ponto de aplicação da resultante é o mesmo, ou seja, tanto faz falar que a resultante está aplicada na coordenada 2 metros no eixo horizontal, ou na coordenada 2,5 metros na coordenada inclinada. Para confirmar isso, você poderia usar os triângulos semelhantes, de forma que 5 dividido por 4 teria que ser igual a x dividido por 2. Resolvendo essa equação para x, você iria encontrar 2,5 metros. Ou poderia fazer o contrário também, 2,5 dividido por x igual a 5 dividido por 4, e você iria verificar que, resolvendo essa equação para x, que o x ia ser igual a 2 metros. Ou seja, no resumo da história, o carregamento ilustrado na primeira imagem da esquerda para a direita é equivalente ao carregamento mostrado na segunda imagem da esquerda para a direita. Agora que a gente fez essa reflexão a respeito dos carregamentos distribuídos, a gente pode passar à resolução do exercício. O primeiro passo vai ser encontrar as reações de apoio. Para isso, então, eu substituí os vínculos que haviam na viga pelas respectivas reações de apoio. Então, o apoio fixo em A eu substituí por uma reação horizontal HA, uma reação vertical VA, e o apoio móvel em B eu substituí por uma reação vertical em B. Os sentidos adotados para essas reações são arbitrários, ou seja, você pode adotar o sentido dessas forças para o lado que você quiser, no sentido que você quiser. Para determinar o valor das reações de apoio, a gente vai usar as equações de equilíbrio. Então, começando pela somatória de forças em x, a gente só vai ter a reação de apoio HA, então a gente já sabe que ela é igual a zero. Depois, a somatória de forças em y, considerando que de baixo para cima é o sentido positivo, a gente vai ter a reação de apoio VA, a gente vai ter o carregamento distribuído de 2 kN por metro multiplicado pelo comprimento da viga. Lembrando a discussão que a gente fez anteriormente, que esse carregamento está distribuído ao longo do eixo inclinado. E por último, a reação de apoio VB. Por último, a equação referente à somatória de momentos. Eu optei por fazer a somatória de momentos no ponto A, pois é o ponto de aplicação da reação VA. Dessa forma, ela não vai gerar momento neste ponto. Assim, a gente tem uma incógnita a menos na equação.
Então, considerando que o momento positivo vai ser momento no sentido horário, a gente vai ter o momento referente ao carregamento distribuído, que a gente pode considerar como sendo a resultante que a gente discutiu anteriormente. Então, o valor da resultante é o 2 kN por metro multiplicado pelo comprimento da viga, que é 5 metros. E lembrando que o momento é a força multiplicado pela distância perpendicular, ou seja, a gente tem que usar a distância de 2 metros, ou seja, a distância na horizontal. E vamos ter o momento referente à reação de apoio VB. A distância da VB é 4, vai gerar um momento no sentido anti-horário, portanto negativo. Resolvendo a equação referente à somatória de momentos, a gente encontra o valor da reação VB igual a 5 kN. Substituindo esse valor de VB na equação referente à somatória de forças em Y, a gente consegue encontrar o valor de VA, que é igual a 5 kN também. Agora que a gente já encontrou as reações de apoio, a gente vai encontrar os valores dos esforços internos, ou seja, o valor da normal, da cortante e do momento fletor. Para isso é importante a gente lembrar que o esforço normal ele é paralelo ao eixo da estrutura, o esforço cortante perpendicular ao eixo da estrutura. Eu fiz um corte num ponto qualquer da viga e criei dois eixos auxiliares, o eixo x barra e o eixo y barra. O eixo x barra é paralelo à viga, o eixo y barra é perpendicular à viga. Então, usando a convenção usual de sinais para os esforços internos, a normal positiva é aquela que traciona o elemento, ou seja, aquela que aponta para fora do elemento. A cortante positiva é aquela que gira o elemento no sentido que leva o eixo x barra para o eixo y barra, no nosso caso, o sentido horário. O momento positivo é aquele que traciona o lado da estrutura que tem a coordenada y maior. No nosso caso, a parte inferior da estrutura tem a coordenada y maior. Então, o momento positivo vai ser o momento no sentido anti-horário. Na imagem, em verde, a gente tem os esforços internos positivos. Esses eixos x barra e y barra eu criei apenas para a gente determinar o sentido dos esforços que a gente vai considerar como sendo os positivos. Agora, para determinar o valor dos esforços internos, a gente vai precisar usar as equações de equilíbrio para um pedaço da estrutura. Pode ser o pedaço da esquerda ou o pedaço da direita que está aí na imagem. Eu, particularmente, prefiro fazer a somatória de forças na horizontal, somatória de forças na vertical e somatória de momentos. Também é possível escrever as equações de equilíbrio usando a somatória de forças no eixo x barra e somatória de forças no eixo y barra e somatória de momento. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que decompor todas as forças nos eixos que a gente escolheu trabalhar. No meu caso aqui, eu estou escolhendo trabalhar com o eixo horizontal e o eixo vertical, que são os eixos x e y normais, sem ser o x barra e o y barra. Eu vou começar decompondo a cortante. Então, a cortante faz o ângulo de 90 graus com o eixo da viga. Por isso eu desenhei ela ali, com um ângulo de 90 graus com relação à inclinação da viga. Eu chamei de alfa o ângulo que a viga faz com o eixo horizontal. Lembrando que a soma dos três ângulos do triângulo tem que ser igual a 180 graus, a gente pode escrever que alfa mais θ mais 90 é igual a 180. Resolvendo essa equação para o θ, a gente encontra que o θ vai ser igual a 90 menos alfa. A gente poderia usar esse ângulo θ para decompor a cortante, mas eu prefiro usar um pouco de trigonometria para poder usar o próprio ângulo alfa para decompor a cortante. Se a gente repartir esse triângulo em dois outros triângulos, com uma reta partindo do vértice D até encontrar com a hipotenusa formando um ângulo de 90 graus com ela, conforme está ilustrado na imagem de baixo, usando o triângulo da direita, a gente pode encontrar o valor do ângulo beta, que é o ângulo que a cortante faz com o eixo vertical. Novamente, impondo a condição que a soma dos três ângulos do triângulo tem que ser igual a 180 graus, a gente vai ter que o ângulo beta mais o ângulo θ, que é o 90 menos alfa, mais 90 graus tem que ser igual a 180. Resolvendo essa equação para beta, a gente encontra que o beta é igual a alfa. Então a gente vai poder decompor a cortante usando o próprio ângulo alfa, que é o ângulo que a viga faz com a horizontal. Para a gente determinar o valor do ângulo alfa, a gente usa os valores dos catetos que a gente tem lá das dimensões da estrutura. O cateto oposto vale 3 metros, o cateto adjacente vale 4 metros. Então o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente dá o valor da tangente. Então, como a gente quer saber o valor do ângulo, a gente usa a função inversa da tangente. A gente quer saber o ângulo cuja tangente é 3/4. Dessa forma, a gente
obtenho o valor do ângulo alfa igual a 36,87 graus. Finalmente, agora, vou decompor a cortante em duas componentes, uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Então, a componente na horizontal eu chamei de Cx. Para a gente encontrar o valor de Cx, a gente vai ter o valor da cortante multiplicado pelo seno do ângulo alfa. A componente vertical eu chamei de Cy. Para a gente encontrar ela, vai ser o valor da cortante multiplicado pelo cosseno do ângulo. Agora vamos decompor a normal. Para a normal é mais simples, pois o ângulo alfa que a normal faz com a horizontal é o mesmo ângulo que a viga faz com a horizontal. Então, dessa forma, a componente horizontal da normal eu chamei de nx, o valor dela vai ser n multiplicado pelo cosseno do ângulo. A componente vertical eu chamei de ny, vai ser o valor da normal multiplicado pelo seno do ângulo. Agora a gente pode fazer o diagrama de corpo livre de um trecho da estrutura. No caso, o trecho da estrutura que fica à esquerda do corte onde a gente está analisando o valor dos esforços internos. Então vamos escrever as equações de equilíbrio para esse elemento. Então vou começar pela somatória de forças em x, considerando que as forças positivas eu vou colocar como sendo as da esquerda para a direita. Então a somatória de forças em x vai ficar a componente da normal na horizontal, que é chamada de nx. Eu coloquei em função de x porque esse valor vai variar dependendo do ponto onde a gente fizer o corte. A gente também vai ter a componente da cortante na horizontal, que a gente chamou de Cx. Ela também vai variar dependendo do ponto onde a gente fizer o corte, por isso eu coloquei em função de x. Agora a somatória de forças em y, considerando que as forças positivas são as de baixo para cima. Então a gente vai ter a componente da normal na vertical, que a gente chamou de ny. A mesma história, ela varia em função de x, por isso está aí em função de x. A gente vai ter a componente da cortante na vertical, que a gente chamou de cy, também depende de x. E a gente vai ter a resultante do carregamento distribuído, que vai ser o 2 kN por metro multiplicado pelo comprimento desse trecho da viga. O comprimento desse trecho da viga a gente obtém usando Pitágoras. O cateto adjacente, que é o cateto que está na horizontal, vai ser a própria coordenada na horizontal, que a gente está chamando de x. O cateto oposto vai ser o cateto que está na vertical. A gente obtém ele multiplicando o x pela tangente de alfa, se a gente lembrar que o cateto adjacente multiplicado pela tangente do ângulo dá o cateto oposto. Então a gente chega nessa expressão para o comprimento desse trecho da viga, que é a raiz de x² mais x multiplicado pela tangente de alfa ao quadrado. E por último, a reação de 5 kN. Agora a equação de equilíbrio referente à somatória de momentos. Essa somatória de momentos a gente faz no ponto onde a gente está avaliando os esforços internos, ou seja, o ponto onde a gente fez o corte, adotando que o momento positivo é o momento no sentido horário. Então, lembrando que o momento é a multiplicação entre a força e a distância perpendicular entre a força e o ponto onde você está calculando o momento. Então a gente vai ter o momento referente à reação de 5 kN, que vai ser 5 kN multiplicado pela coordenada na horizontal x. Agora a gente tem o momento referente ao carregamento distribuído, que a gente pode considerar como sendo a resultante aplicada no centro do vão. A resultante a gente calcula da mesma maneira que a gente fez na equação referente à somatória de forças na vertical, ou seja, 2 kN por metro multiplicado pelo comprimento da viga até o corte. A distância até o centro do vão vai ser x sobre 2, que é a distância perpendicular à direção do carregamento distribuído. O carregamento distribuído está na vertical, a gente tem que pegar a distância na horizontal. Lembrando que a coordenada x é coordenada na direção horizontal. E por último, o próprio momento fletor, que vai entrar como negativo porque está no sentido anti-horário. Agora que a gente montou as três equações de equilíbrio, a gente pode resolver elas. Então, se a gente olhar para a somatória de forças em x, que é a somatória de forças na horizontal, a gente tem duas incógnitas. A gente tem a componente da normal em x e a componente da cortante em x. Da mesma forma, na somatória de forças em y, a gente tem duas incógnitas. A componente da normal em y e a componente da cortante em y. Agora, na somatória de momentos, a gente só tem uma incógnita, a gente só tem o momento fletor. Então, a gente pode começar resolvendo essa equação. A gente vai chegar na expressão para o momento fletor de 5x menos 1,25x ao quadrado. Agora, passando a equação de equilíbrio referente à somatória de forças em x, a gente pode reescrever essa equação usando as relações que a gente obteve entre a normal e as componentes dela, e também entre a cortante e as componentes dela. A componente da normal em x é a normal multiplicada pelo cosseno do ângulo. A componente da cortante em x
é a cortante multiplicada pelo seno do ângulo. Então, reescrevendo a equação dessa maneira, a gente consegue isolar a normal. Poderia ter isolado a cortante também, tanto faz. Agora, passando a equação de equilíbrio referente à somatória de forças em y, a gente também pode reescrever a componente da normal em y como sendo a própria normal multiplicado pelo seno do ângulo, e a componente da cortante em y como sendo a própria cortante multiplicada pelo cosseno do ângulo. Aí, usando um pouquinho de álgebra, a gente melhora um pouquinho a equação, substitui a normal pela expressão que a gente encontrou para ela em função da cortante e isola o valor da cortante, chegando na equação que está ali no final. Com esse valor de cortante, a gente volta ela na expressão da normal e também encontra uma expressão para a normal. Agora que a gente já tem as expressões para a força normal, para a cortante e para o momento fletor, a gente pode desenhar os diagramas dos esforços internos. Vamos começar pelo diagrama do esforço cortante. A expressão para a cortante que a gente encontrou foi menos 2x mais 4. Então a gente vai encontrar o esforço cortante no início da viga e no final da viga. Então a gente substitui o valor de 0, que corresponde ao início da viga, na expressão, e encontra o valor de 4 kN. Depois a gente substitui o valor de 4, que corresponde ao final da viga, e encontra o valor de menos 4 kN. Para a gente desenhar o diagrama do esforço cortante, a gente precisa olhar a expressão da cortante e identificar que ela é a equação de uma reta. Então a gente vai ligar o valor inicial ao valor final com uma reta, com segmento de reta. Agora, passando ao diagrama do esforço normal. A expressão que a gente chegou para a normal foi 1,5x menos 3. Então, da mesma forma que na cortante, a gente vai encontrar os valores da normal no início da viga e no final da viga. No início da viga, a gente substitui o valor de x igual a 0. No final da viga, a gente substitui o valor de x igual a 4. E, novamente, a gente precisa reparar na expressão do esforço normal, identificar que é a equação de uma reta. Sendo assim, a gente liga os valores inicial e final através de um segmento de reta. Finalmente, vamos para o diagrama de momento fletor. A expressão para o momento fletor que a gente encontrou foi 5x menos 1,25x ao quadrado. A gente vai encontrar o valor do momento fletor no início da viga e no final da viga, substituindo os valores de 0 e de 4 na expressão do momento fletor. A gente vai encontrar que tanto o momento fletor no início da viga quanto o momento fletor no final da viga é igual a 0. Agora, se a gente olhar para a expressão do momento fletor, a gente vai ver que é uma função do segundo grau. Portanto, graficamente é uma parábola. Uma função do segundo grau tem um ponto de máximo ou de mínimo, e a gente precisa identificar qual é esse ponto, porque interessa para a gente saber qual que vai ser o momento fletor máximo ou mínimo que vai ocorrer na viga. Para a gente encontrar o ponto onde o momento fletor vai ter o valor máximo ou mínimo, a gente precisa recorrer a um artifício que a gente aprendeu lá em cálculo, que diz que no ponto onde uma função tem o seu valor máximo ou mínimo, a sua derivada vale 0. Então a gente vai calcular a derivada do momento fletor com relação a x, né? Derivada de 5x é igual a 5, a derivada de menos 1,5x ao quadrado vai tombar o 2 do expoente, né? Passar multiplicando e vai diminuir 1 do expoente, fica menos 2,5x, então a gente iguala o valor dessa derivada a 0. Resolvendo a equação para x, a gente encontra o valor de x igual a 2, então a gente sabe que o valor de máximo ou de mínimo do momento fletor vai ocorrer no x igual a 2. A gente substitui o valor de 2 na expressão do momento fletor e encontra o momento de 5 kN vezes metro, que é o valor máximo do momento fletor. Então é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho. Se gostou do vídeo, por favor, curta aí o vídeo, deixa um comentário. Se quiser pedir a resolução de algum exercício, deixa aí no comentário. Se inscreva no canal e se precisar de aula de resistência dos materiais, mecânica estática ou teoria das estruturas, pode entrar em contato comigo. Um abraço, até o próximo vídeo.